se uma vida do corpo que construíram e usaram em sua permanência na Terra. Isto se torna tanto mais necessário, aliás, quanto sabemos todos nós, como é difícil no alto conseguir-se a necessária permissão para uma nova reencarnação. Existem no além, conforme já referi, muitos milhões de almas desejosas de descer ao solo terreno para o prosseguimento do seu curso de aprendizado e não conseguem ver realizado esse desejo. Isto, meus caros leitores, deve ser dito e proclamado bem alto por todos para que o saibam, se possível, todos os homens e mulheres que conheceis, a fim de que todos possam aproveitar a sua encarnação atual para se prepararem como devem e necessitam. Uma vez esta encerrada e regressados ao alto, seus espíritos irão verificar eles próprios toda a verdade contida nestas palavras. Todos nós espíritos de luz que descemos à Terra em missão de serviço divino lamentamos no íntimo do coração a observação que nos é dado fazer, porque ressalta por toda parte aos nossos olhos, de seres humanos já possuidores de alguma elevação espiritual, e por isso de um grau regular de inteligência, deixarem-se arrastar à prática de atos inteiramente incompatíveis com as leis divinas, como se adormecidos estivessem no interior do corpo que conduzem. Contemplar, por exemplo, a promiscuidade de homens possuidores de luz espiritual e inteligência, com criaturas ainda carecentes destes predicados, mergulhados no prazer condenável do álcool, cujo efeito duradouro consiste no embotamento de suas mais belas faculdades, é para todos nós motivo de profunda tristeza em face do prejuízo daí decorrente para a elevação e felicidade desses espíritos. Eu rogaria então a todos os meus estimados leitores que se fizessem arautos do bem e da felicidade na terra, aconselhando a quantos privarem de sua amizade que se afastem do álcool e dos prazeres menos dignos, como meio de se elevarem mais rapidamente na escala do seu progresso espiritual. Esta recomendação é feita permanentemente pelos guias espirituais de cada um desses nossos irmãos encarnados ao seu espírito durante as horas de sono do corpo. Acontece, porém, que só muito dificilmente a memória física registra o que ao espírito foi dito, e por isso é que eu vos peço sejais vós próprios intérpretes daquela recomendação, transmitindo-a de viva voz aos vossos amigos. Estareis com isso tornando-vos autênticos servidores do Senhor na terra, porque contribuindo para o bem e a felicidade dos vossos companheiros de jornada terrena. A seguir vou contar-vos uma pequena história que, estou certo, muito vos há de agradar. É a história de um homem que viveu na Terra como todos nós aqui vivemos inúmeras vezes, em busca de conhecimentos e experiência, evolução, enfim. O homem de quem me vou ocupar viveu pela última vez entre os demais há perto de 15 séculos e teve a seu cargo a direção de um grande país habitado por um conjunto de raças bastante bulhentas, todas disputando a primazia no valor e na inteligência. Havia igualmente uma variedade de crenças religiosas segundo os pendores de cada raça. Como fossem grandes as suas preocupações em administrar o país a contento de todos, e isto é realmente uma tarefa impossível, o homem de quem me ocupo, visando a contentar a todos os seus governados, solicitou um dia que cada raça humana lhe indicasse o seu elemento mais categorizado para desempenhar funções de seu conselheiro, a fim de que pudesse governar o país a contento de todos. Processou-se então a seleção dos melhores, o que levou algum tempo a concluir em virtude do processo adotado, que pareceu a todos excelente. Inicialmente cada raça humana escolheria um número de 100 pessoas julgadas as mais categorizadas para exercer a função de conselheiro do rei. O seguir, essas 100 pessoas elegeriam entre si os melhores em número de 20, selecionados, por conseguinte, entre aquela centena de pessoas julgadas em condições de exercer a elevada função. Processada a escolha do melhor dos 20 selecionados, verificou-se grande dificuldade em apontá-lo porque todos os resultados eram iguais ao fim de vários escrutínios, apareciam todos com igualdade de votos, cada um. Isto sucedeu na seleção das várias raças humanas que povoavam aquele grande país. Como não aparecesse o resultado esperado, que seria o nome do elemento mais categorizado das várias raças para servir de conselheiro do rei, este determinou, após longos meses de tentativas feitas pelos próprios,
que se apelasse para o sorteio entre os apontados como qualificados, visto como um deles apenas de cada raça poderia ocupar o ambicionado cargo. Esta determinação foi recebida com certo desgosto por quase todos os que a si mesmos se consideravam nas condições desejadas, mas não havia como resistir a ela. Procedeu-se, pois, ao sorteio, e surgiram cerca de 8 elementos indicados, a desempenharem as funções de conselheiros do rei em todos os assuntos administrativos do país. Com essa medida avisava o soberano invalidar os protestos de todas as classes a certos atos administrativos, leis e regulamentos baixados em favor da vida administrativa e da felicidade do seu povo, atraindo para junto de si os elementos considerados mais categorizados de cada parcela dos seus governados. Considerou o soberano haver eliminado para sempre os votos contrários e os protestos de cada uma daquelas parcelas populacionais. Assim constituído o corpo de seus conselheiros, verificou o soberano que uma poderosa corrente de simpatia se alastrou por todos os recantos do país, cujos habitantes demonstravam a sua perfeita compreensão da medida inteligentemente adotada pelo seu soberano. Em face de tal medida, se em cada deliberação opinava um elemento categorizado de cada parcela da população, nada mais haveria a reclamar como anteriormente. A população em peso fez questão de manifestar a sua simpatia e decidido apoio ao soberano que tão inteligentemente procurava eliminar motivos de insatisfação do seu povo. A partir de então, fazia questão o soberano de que todo e qualquer ato administrativo fosse referendado pelos conselheiros indicados pelas respectivas classes. Bem depressa, entretanto, surgiram as insatisfações do povo. Certas medidas referendadas, porque aceitas pelos conselheiros, medidas destinadas a regularizar práticas e atitudes um tanto viciosas da população, foram recebidas com manifestações de protesto geral, porque em todas as classes ou raças da população se praticavam os mesmos vícios. Essas manifestações de protesto não surpreenderam, em face dos hábitos contrariados pelas medidas adotadas. Uma segunda medida adotada a seguir, relacionada com os direitos e deveres de cada um, numa época em que os mais poderosos só conheciam os limites de sua própria vontade no trato com os demais, produziu uma onda de protestos violentos por parte das classes abastadas, mas, paralelamente, o apoio ostensivo dos menos favorecidos. Um trabalho foi logo iniciado pelas classes abastadas no sentido de substituir no Conselho do Soberano seu representante, e eram vários, dado que em diversas raças havia homens abastados e poderosos. Levado o assunto ao conhecimento do soberano, este impôs uma só condição: apresentassem um substituto para o elemento que pretendiam demitir. Os descontentes reuniram-se seguidamente por muito tempo sem haverem conseguido selecionar o seu novo representante, dado que todos eles ambicionavam ocupar aquele elevado posto na administração do país. E não conseguindo chegar a um resultado por meio de eleição, determinou o soberano que o fizessem por sorteio, o que foi obedecido. Foram dessa maneira substituídos todos os conselheiros, uma vez que todas as classes se mostraram desgostosas com seu representante. O soberano atendia pacientemente a todas as reclamações que lhe eram encaminhadas neste sentido. A história seria longa se relatada em suas minúcias. Resumirei, porém, dizendo-vos que o novo corpo de conselheiros, ao referendar certa medida que importava no comportamento moral de cada cidadão em relação ao seu semelhante, medida que implicava no reconhecimento de que todos os homens e todas as mulheres são filhos de Deus e por conseguinte irmãos entre si, o novo conselho, ao referendar tal medida, viu-se imediatamente envolvido em nova onda de protestos das classes abastadas e poderosas, cujos elementos argumentavam que o rico jamais poderia considerar-se irmão do pobre e do miserável, e, por conseguinte, o representante que haviam indicado deveria ser demitido do corpo de conselheiros do soberano. Este, sempre cordato e desejoso de contentar o seu povo, concordou na formação de novo conselho se isso correspondesse aos desejos de cada uma das classes que os indicaram, estabelecendo apenas uma condição:
As medidas até então adotadas eram definitivas porque atendiam em sua extensão à maior felicidade de todos os seus súditos e portanto à grandeza moral do país. Esta condição foi aceita e um novo conselho foi constituído, o qual teve oportunidade de referendar novas e salutares medidas administrativas. A cada uma ou duas delas, porém, sucedia nova onda de protestos com a imposição da substituição dos respectivos conselheiros. O soberano, pacientemente, solicitava a indicação de novos representantes, os quais teriam a sua vez de referendar medidas que se tornavam necessárias à vida e bem-estar dos seus habitantes. Para finalizar, eu vos direi que as substituições de elementos categorizados para a função de conselheiros do soberano, só terminou quando os 20 anteriormente escolhidos ocuparam a vez aquela elevada função num período de muitos anos, ao fim dos quais o país foi dotado de todas as medidas que haviam de contribuir para sua perfeita organização moral e espiritual. O homem que realizou semelhante tarefa é conhecido no alto como um dos maiores administradores que passaram pela terra em todos os tempos. Capítulo 36. A vida dos seres humanos na terra, oração e meditação. Princípios básicos da paz e felicidade de todas as almas. O interessante plebiscito realizado no alto e suas conclusões. A palavra dos dirigentes do plano. Se os homens e as mulheres do momento que passa pudessem formar uma ideia aproximada do que os aguarda em seu caminho a percorrer daqui para o futuro, se todos pudessem avaliar no que consiste a evolução a que algum dia deverão atingir, estou bem certo de que uns e outras introduziriam várias modificações em seu viver atual. A vida dos seres humanos nesta pequena esfera se processa à base da inconsciência das responsabilidades de cada um, vivendo dia por dia sem maiores preocupações de natureza espiritual. Mas foi unicamente para viverem as preocupações de natureza espiritual que todos os homens e mulheres vieram à Terra, exatamente para adquirirem um pouco mais de luminosidade e progresso para seus espíritos, isto é, para si mesmos. A luta pela vida, assim designada pelos homens a sua vivência na terra, tornar-se-ia bastante mais suave se todos escrevessem nos seus registros diários estes dois princípios salutares, oração e meditação. Estes princípios adotados no alto pela totalidade das almas conscientes de si mesmas, acarretam para elas a paz e a tranquilidade de que necessitam todos os seres do universo. Aos viventes neste plano físico se recomenda seguidamente a observância dos mesmos princípios como meio de tornarem sua vivência mais suave, mais tranquila e feliz, pelo afastamento das numerosas dificuldades que a muitos viventes se apresentam em vários momentos. Aqueles que adotarem o hábito de orar e meditar ao fim de cada dia de trabalho, estarão com isso buscando na fonte de suprimentos do mundo espiritual, ajuda, inspiração e força para que possam transpor vantajosamente a série de obstáculos existentes no caminho que devem percorrer. Esta é uma das principais recomendações que o Senhor Jesus nos manda apresentar a todos os homens e mulheres através dos livros ditados por este meio, em face do valor dessa prática para todos os viventes neste plano. O hábito da oração e da meditação diárias serve ainda para desenvolver e apurar no homem como na mulher certas faculdades de que são portadores e que muito úteis lhes serão na captação de grandes e belas ideias em favor do seu maior sucesso na terra. É sabido que os espíritos encarnados trouxeram consigo do alto um conjunto de faculdades e aptidões para serem por eles desenvolvidas durante a sua permanência na carne, das quais resultarão não poucas alegrias e vantagens para sua vida na Terra. Essas faculdades e aptidões encontram-se em estado latente na mente de todos esses espíritos, e só necessitam de desenvolvimento para que possam apresentar-se e funcionar. O momento da oração seguida da meditação ao fim do dia de trabalho é precisamente o indicado para o desenvolvimento daquelas faculdades e aptidões, visto ser esse um momento em que o espírito orando e meditando está atraindo luminosidade sobre si mesmo, da qual resulta inclusive o desenvolvimento das várias faculdades e aptidões de que o mesmo é portador. Eu apresentaria aos meus leitores os minutos despendidos diariamente com a oração e meditação, como aqueles em que o mecânico atesta sua bateria todas as noites ligada à corrente elétrica para que a mesma possa funcionar a contento todo o período do dia seguinte, seja em que espécie de trabalho for.
O cérebro humano pode ser comparado em certo sentido a uma perfeita bateria, de cuja corrente ele se alimenta e funciona diariamente, a serviço do espírito. Siste, além da carga que lhe proporciona mediante a alimentação do corpo, ainda adotar o princípio da captação da energia mental por meio da prática da oração e da meditação. Então poderá contar com um suprimento inesgotável de energia mental na captação de grandes e belas ideias capazes de elevá-lo à categoria dos homens extraordinários que passaram pela Terra. Podereis ter a curiosidade de me perguntar se os homens que não oram nem meditam não serão capazes de realizar grandes coisas em sua vida. E podereis aduzir que conhecestes alguém nestas condições que, sem se entregar a esse belo hábito, chegou a realizar algo extraordinário. Eu vos esclarecerei então, que esses homens usaram intensamente a faculdade intuitiva para captar as ideias que conseguiram realizar. Na falta da oração e da meditação tal como a que vos são recomendadas, aqueles homens usaram o pensamento em seus momentos de repouso, fazendo-os girar em torno dos seus objetivos. Quer isto dizer, esses homens meditaram longamente, de preferência nos momentos de se entregarem ao sono, mas também nas horas de trabalho. Se não usaram a prática metódica de orar e meditar ao fim do dia, eles se concentravam nos seus objetivos possivelmente dia e noite, do que resultou captarem as ideias que lograram pôr em prática. De um modo geral posso assegurar-vos que só os homens que pensam demoradamente, isto é, que meditam, conseguem realizar grandes obras em sua vida. Uma prova disso vos a tereis acompanhando a vida do trabalhador braçal cujas preocupações se concentram na sua tarefa diária para alcançar o sustento de sua família. O operário em geral, aquele cuja tarefa diária não exige determinados conhecimentos técnicos, vivendo por conseguinte o dia a dia, dificilmente poderá ascender a postos de direção ou comando por lhe faltar o necessário desenvolvimento mental. Mas, se este operário se entregar diariamente ao exercício da oração seguida da meditação, é certo que não apenas alcançará meios de impulsionar o progresso em sua ocupação, como ainda captará do mundo mental ideias que poderão promovê-lo da função que exercera de direção e comando, tornando-o até industrial. Esta recomendação que insistentemente fazem todos os emissários do Senhor Jesus, de que todos os seres humanos adotem a prática da oração e da meditação diárias, envolve além de outros, estes dois grandes objetivos, o de manter o espírito em permanente contato com as forças superiores para receber delas toda a assistência espiritual em todos os momentos, e o recebimento de grandes e belas ideias que circulam no plano mental e podem ser executadas neste plano físico por aqueles que as captarem. Vedes pelo que aí fica o duplo objetivo alcançado por aqueles que oram e meditam diariamente. Grandes coisas poderão realizar na terra os homens que adotarem tão belo hábito, assim como o fizeram metodicamente ou não quantos lograram realizar algo importante neste pequeno mundo terreno. Sendo o plano mental uma fonte perene de grandes e pequenas ideias à disposição de quantos se disponham a captá-las. Por que não tentarem todos os homens e mulheres contribuir por sua vez para o aperfeiçoamento do que encontram no seu ambiente? Para finalizar o presente capítulo eu relatarei um fato ocorrido há bem pouco tempo no alto, num dos planos habitados por espíritos de mediana evolução, ou seja, espíritos que viveram na Terra na meia obscuridade, ocupados no desempenho de tarefas de nenhuma evidência social, desconhecidos, por conseguinte. Cogitavam os dirigentes desse plano de promover diversos melhoramentos relacionados com as condições gerais da vivência de todos os espíritos ali estagiários e resolveram realizar uma consulta geral, uma espécie de plebiscito para oferirem dessa maneira a opinião e sugestões de cada um. Formuladas as questões e distribuídas estas, esperaram os dirigentes as respectivas respostas para o melhor se orientarem acerca do que mais desejavam as almas residentes no plano. Das questões então formuladas constavam inclusive perguntas sobre o que mais aspiravam aquelas almas para se considerarem felizes, mais ainda do que já o eram naquele plano onde nada faltava à sua perfeita tranquilidade. Passado o tempo necessário à formulação das respostas às questões apresentadas, foram estas recolhidas e detidamente examinadas, analisadas e selecionadas pelos dirigentes do plano.
Verificou-se após a devida classificação que uma notável percentagem de almas considerar-se-ia muito mais feliz se conseguisse a necessária permissão para voltar à Terra numa nova reencarnação, durante a qual procuraria implantar no ambiente terreno as mais belas ideias de fraternidade e amor ao semelhante, tais como aquelas vigentes no plano em que se encontravam. Um grande número de almas, calculadas aproximadamente em 60% das consultadas, responderam que nada mais aspiravam para a felicidade por se julgarem inteiramente felizes naquele plano espiritual. Um número regular, aproximadamente 15%, desejava descer à Terra munido de certos poderes e condições para reformar o que na Terra existe, inclusive implantar entre a humanidade certos hábitos e deveres capazes de fazê-la galgar mais rapidamente novos degraus em sua escala de progresso espiritual. E mencionaram essas almas algumas das condições a seu ver capazes de conseguir os seus objetivos, entre elas as seguintes: estabelecer na Terra a obrigatoriedade de todos os seres humanos se reunirem em seus bairros ou localidades das 18 às 19 horas diariamente para orarem em conjunto, fechados os estabelecimentos do comércio e da indústria durante esse período. Teria essa prática o objetivo de se dirigirem os homens e as mulheres em conjunto ao Senhor Jesus e a todas as forças superiores num só pensamento, cuja onda se ampliaria extraordinariamente, de modo a executar no ambiente terreno a eliminação de todos os elementos psíquicos pejorativos, gerados pelos pensamentos inferiores dos seres humanos. Argumentava aquela parcela de almas que o estabelecimento de uma tal prática entre os seres humanos de todas as regiões da Terra seria capaz por si só de implantar a felicidade, a fraternidade e o amor entre a humanidade. Se isto lhe fosse permitido e bem assim concedidas lhes fossem as condições e poderes para tanto, dispunham-se a reencarnar ao mesmo tempo em várias regiões dessa esfera com o belo propósito de apressarem o progresso espiritual e a felicidade de quantos se encontram na Terra. Outras respostas ainda foram recebidas variando os objetivos de outras almas, visando ao que no seu entender poderia contribuir para sua maior felicidade. Classificadas e estudadas pacientemente todas as respostas recebidas, os dirigentes do plano desejaram falar eles mesmos às várias parcelas de almas, segundo as respostas recebidas, a fim de trocarem ideias a respeito de sua execução. Chegou por fim a vez de se dirigirem àquela parcela que objetivava a reunião dos seres humanos em horas certas na Terra para orarem juntos, como um meio de alcançarem mais rapidamente a sua evolução espiritual. Reunida aquela parcela de almas à sua vez, assim se pronunciaram os dirigentes do plano, pela palavra da entidade designada para esse fim. Estimados filhos que acorrestes ao nosso convite aqui vos encontrais, apreciamos atentamente o vosso pronunciamento em resposta ao questionário que vos enviamos e aqui desejamos debater o assunto das vossas respostas. É altamente confortador para nós, responsáveis por este plano perante nosso Senhor Jesus, constatarmos que todos vós aqui presentes situastes a vossa maior felicidade no encaminhamento dos nossos irmãos encarnados na Terra para a oração em conjunto, diariamente, cessadas temporariamente todas as atividades. A ideia é realmente excelente, estimados filhos, pelo fato de criar uma corrente mental poderosa, capaz de destruir todos os elementos psíquicos prejudiciais aos seres humanos, porque inteiramente negativos. Estudada atentamente a vossa ideia, porém, cumpre-nos esclarecer-vos que a mesma, uma vez posta em prática, reunindo os seres humanos em oração nas horas previstas por vós, decorreriam daí inconvenientes para muitos dos nossos irmãos encarnados que teriam de cessar as suas atividades em todos os setores, o que importaria em prejuízo para muitos deles, no que o hábito da oração jamais poderá importar. Desejo esclarecer então a todas vós, almas queridas em processo de aprimoramento espiritual, que a oração tanto pode ser proferida em conjunto de muitos irmãos como individualmente, para alcançar o seu objetivo. As instruções disseminadas na Terra por todas as seitas religiosas são no sentido de que todos os encarnados cultivem o hábito da oração, se possível em horas certas diariamente, mas também em outras horas que mais lhes convenham, uma vez que a oração proferida com verdadeiro sentimento de fé, alcança realmente o objetivo,
que é a iluminação daquele que a proferir a sua proteção no plano em que se encontra. Nós reconhecemos e agradecemos a todas vós, almas queridas, a sinceridade e elevação dos vossos belos sentimentos e verdadeira demonstração de fé na oração, na realidade o caminho mais curto para alcançar cada ser humano a sua iluminação e felicidade espiritual. Antes de terminar o nosso esclarecimento a todas vós, desejo dizer-vos que o vosso pronunciamento, devidamente apreciado pelos dirigentes deste plano, vai ser encaminhado à apreciação do Divino Mestre Jesus, de quem esperamos autorização para que tenhais em breve uma nova encarnação no solo terreno, onde ireis aumentar o número dos nossos irmãos que lá se empenham na difusão do sábio princípio da oração. Recebei, pois, a bênção do Senhor Jesus, que em seu nome vos lançamos neste momento. Assim concluiu a entidade, em nome dos dirigentes daquele plano espiritual. Capítulo 37. Modificação sensível na geografia terrena. Alguns mares poderão desaparecer dos mapas atuais. O continente africano destinado à grande prosperidade, grandes almas reencarnarão nos vossos lares. Cuidados necessários aos pais. Exercício mental da maior utilidade. As consequências visíveis do que foi planejado para realizar nesta pequena esfera, visando a sua adaptação às necessidades dos habitantes que aqui estarão em breves anos, serão de molde a constituir um panorama bastante diferente por toda parte. No planejamento estudado encontram-se detalhes muito importantes que de certo modificarão sensivelmente o vosso panorama atual e consequentemente a própria geografia da esfera terrestre. Alguns dos mares atuais situados em diversas latitudes poderão desaparecer dos mapas que possuís, para se transformarem provavelmente em regiões cultiváveis bastante produtivas. Isto poderá verificar-se na Europa, na Ásia e sobretudo na África, em cujo continente se faz necessário revitalizar áreas que se transformaram em desertos absolutamente inúteis. O aparecimento de volumosas nascentes em vários setores elevados devem dar vida nova a essas áreas enormes presentemente inaproveitáveis. O continente africano, aliás, está destinado a se tornar uma das regiões mais prósperas da Terra, no qual reencarnarão entidades de grande preparo técnico destinadas a transformar aquele extenso pedaço de solo terreno num autêntico viveiro de almas encarnadas das mais felizes da Terra. Sua população atual, constituída em sua grande maioria da raça negra, está concluindo um ciclo de lutas e provações vividas há bons milênios, onde pelo trabalho árduo que ali encontrou, em virtude do qual bastante sofreu, está em vésperas de receber no alto o seu galardão correspondente ao largo passo dado naquele continente, a caminho da sua iluminação espiritual. De um modo geral, os espíritos que habitaram e ainda habitam corpos de pele negra não voltarão mais a eles em suas futuras reencarnações. Isto acontecerá lentamente, é claro, para que dentro de alguns séculos a Terra seja habitada somente pela raça branca. O que sucederá com os nossos irmãos africanos sucederá em maior ou menor lapso de tempo com outras raças do extremo norte do planeta, onde as transformações do solo serão acompanhadas da encarnação de espíritos provenientes da raça branca. Podereis desejar saber, provavelmente, se aqueles milhões de almas habitantes milenares dos países asiáticos irão deixar a Terra para sempre, para serem substituídas pela vinda de outras almas em corpos da raça branca. Eu vos esclarecerei por antecipação que assim não será. As almas que habitam presentemente corpos de diferentes tonalidades no continente asiático, poderão voltar elas mesmas, e certamente voltarão todas quantas se puderem harmonizar com o meio terreno dos próximos séculos. Haverá naturalmente entre essas almas ao desencarnarem, a mesma seleção a que todas as demais estão sendo submetidas nessa espécie de crivo selecionador. Aquelas que houverem atingido um determinado grau de evolução espiritual, e que se demonstrarem, por conseguinte, em condições de poderem acompanhar a nova onda de vida na Terra, essas de certo aqui voltarão seguidamente, apenas mudando de ambiente e de país, como tem acontecido, de resto, a todos vós estimados leitores. Figurando a esfera terrestre como um grande edifício escolar dotado de numerosas salas de aula, os seus habitantes renovados de século em século não voltarão à mesma sala que deixaram para trás,
onde conseguiram assimilar, se o conseguiram, os ensinamentos ali ministrados por esse grande sábio professor que é a vida. Assimilando ou não aqueles ensinamentos, só em casos muito raros é que um espírito volta a reencarnar no mesmo ambiente em que viveu sua última existência terrena. É uma lei que se cumpre desde milênios, para que todas as almas que viveram e aprenderam no solo terreno se familiarizem com as diversas condições da vida terrena, a fim de alcançarem em cada uma de suas estadas no planeta o máximo de conhecimentos e experiência que lhes for possível. Desta maneira, isto é, em virtude desta lei, os povos que habitam na atualidade as regiões do continente asiático poderão muito bem se encontrar amanhã deste lado do mundo em qualquer das 3 Américas ou mesmo no continente africano, levando ao seu novo solo as experiências acumuladas. Do mesmo modo vós todos que hoje vos encontrais do lado de cá, no centro ou no sul do globo terrestre, isto é, na Europa ou nas Américas, podereis perlustrar amanhã os caminhos orientais ou africanos, quando uma nova reencarnação vos for concedida pelas forças superiores. Não direi aqui que isso possa verificar-se no decorrer, por exemplo, do próximo século ou no seguinte, dado o grande número de almas que no alto aguardam, pacientemente ou não, a sua oportunidade de voltarem à Terra. Sendo a Terra, porém, um planeta bem pequeno, um dos menores em que evoluem seres humanos, e, por conseguinte, de reduzida capacidade para receber e alimentar os milhões de almas que desejam reencarnar, tem de haver esse controle a que me refiro na concessão de permissão a quantas almas alimentam seu grande desejo de voltar à Terra. Com as modificações já em curso, porém, das quais se espera alcançar uma nova capacidade alimentar avaliada de antemão no dobro da atual no que diz respeito ao problema, será então possível liberar a vinda de muitos milhões dessas almas que desejam e necessitam de reencarnar. Com esses novos milhões de almas em vias de voltarem à Terra, devem vir algumas de grandíssimo saber e notável experiência em todos os setores da vida humana, com a missão de aqui se constituírem verdadeiros guias terrenos, orientar e dirigir pelos verdadeiros caminhos os seus contemporâneos. Essas almas que eu aqui denominarei de grandes almas, estão desde muito sendo preparadas pelo Senhor para essa missão na Terra, podendo dar-se que algumas delas já estejam surgindo em vossos lares ou a caminho das universidades. Eu aqui recomendo aos responsáveis pelos lares terrenos a sua maior atenção para os pequeninos seres que do alto lhes estão chegando como filhos, que os olhem com o maior carinho porque são em sua quase totalidade espíritos designados pelo Senhor para reencarnarem. E se o Senhor designou este e aquele lares para receber os seus enviados ao solo terreno, porque o são realmente, é certamente por haver encontrado no casal de progenitores as condições necessárias para os receber, criar e educar dentro dos princípios de moral cristã. Torna-se por isto imprescindível a todos os pais uma grande preocupação em torno dos seus filhos, aos quais devem dispensar um tratamento de verdadeiros irmãos possuidores de certo grau de iluminação espiritual, auscultar-lhes os pensamentos e aptidões, mas conduzindo-os com brandura e amor, para que os mesmos possam desenvolver convenientemente todos os dons espirituais de que são portadores. Esta recomendação que faço a todos os pais é válida inclusive para os responsáveis pela criação e formação moral de todas as crianças, importando por conseguinte muito de perto aos educadores e mestres em todos os estágios da vivência terrena. Podemos concluir que todas as crianças deste fim de século são espíritos bastante evoluídos no desempenho de belas missões do serviço divino, requerendo por isso cuidados especiais por parte de seus responsáveis para que possam atingir a sua meta. Poderei mesmo comparar essas crianças a muito delicadas plantas que o Senhor fez nascer em vossos canteiros, na esperança de que saibais proporcionar-lhes os cuidados e o tratamento de que as mesmas necessitam. Tomai bem nota disto vós todos que fostes distinguidos com o nascimento de crianças em vossos lares nestes anos finais do século atual. Isto posto, vou relatar-vos novo fato verificado no mundo espiritual não faz muito tempo, e do qual alguns ensinamentos novos podem resultar para todos os leitores. Desejo que fiqueis conhecendo alguns detalhes do que se passa nos diversos planos habitados por espíritos desencarnados e que eu aqui denominarei mundo espiritual.
Sucedeu encontrarem-se no mesmo plano algumas entidades procedentes de diversas regiões do mundo terreno, aonde vinham de encerrar mais uma vida no corpo de carne. Encontrando-se então no mesmo plano para ali permanecerem, era natural que desejassem falar, conversar, entender-se. Isto, entretanto, era-lhes sumamente difícil em virtude da diversidade de idiomas peculiares à região em que haviam vivido, não conhecendo umas a língua das outras. A situação tornava-se então algo melancólica, visto como uma forte corrente de simpatia já se formara entre elas. Apenas não conseguiam entender-se por meio da palavra falada. Resolveram dirigir-se aos dirigentes do plano a fim de se informarem acerca de como dirimir a situação, uma vez que ali deveriam viver por muito tempo. O fato não era novo para os dirigentes do plano, porque acontece muito frequentemente, uma vez que para ali são conduzidas numerosas almas provenientes dos mais diversos países da Terra. Indagado, pois, um daqueles dirigentes, ele sorriu amavelmente, e falou: Aqui, meus filhos, nós dispensamos o uso da palavra em qualquer idioma. Aqui nós usamos exclusivamente o pensamento em nossas manifestações. Vós vos acostumastes ao uso da palavra falada por ser o único meio de comunicação no solo terreno, onde o pensamento se oculta. Aqui, porém, é o pensamento nosso melhor meio de comunicação. Eu estou respondendo vossa pergunta em palavras também pronunciadas porque isso me é fácil por conhecer os vossos idiomas. Vamos, então, proceder a um pequeno exercício. A entidade pediu aos presentes que prestassem atenção ao seu pensamento, por meio do qual lhes repetiria o que disse em palavras pronunciadas. Houve alguma dificuldade a princípio, porém em poucos postulantes se habituaram ao uso do pensamento como meio de se comunicarem entre si. Esta modalidade de comunicação é tão perfeita, muito mais ainda do que a palavra falada na Terra, para cada um de nós se expressar. E acontece que todos podemos conversar por meio do pensamento como se estivéssemos usando a palavra, porque na realidade todos pronunciamos palavras nítidas, audíveis, por meio do pensamento. No alto nenhuma entidade consegue esconder seus verdadeiros pensamentos porque os mesmos são perfeitamente visíveis e compreensíveis às demais entidades. Do fato acima narrado podemos tirar um ensinamento para quantos ainda perambulam pelos caminhos da Terra. Este é no sentido de que se esforcem desde agora ao uso do pensamento como exercício pessoal, como preparação para a sua vida futura. E como proceder ao exercício? Indagareis. Da seguinte maneira, procurad dizer algo a vós mesmos no silêncio da vossa meditação, isto é, pronunciando mentalmente uma frase à vossa escolha, procurando imprimir ao pensamento a maior nitidez possível. Se preferirdes, fareis deste exercício um ato de utilidade, imaginando que vos estáis dirigindo ao vosso guia espiritual. Podereis inclusive utilizar o exercício para solicitar algo em vosso favor ou de outrem, na certeza que essa entidade amiga vos está ouvindo claramente. Com a continuação chegareis a emitir e receber mensagens entre vós e vossos amigos do espaço, o que vos será grandemente útil. Se bem não possais ver os pensamentos dos vossos interlocutores, fareis contudo um belo exercício que muito útil vos será em vosso futuro plano de vida. Convém praticar o exercício sempre que possível, estimados leitores. Com o tempo chegareis a receber mensagens mentais na rua ou no trabalho, mensagens talvez de extraordinária importância para a vossa felicidade. E quando o tempo chegar, então, meus queridos, gozareis o prazer de entender e fazer-vos entender por quantas almas se encontrarem no plano espiritual que vos é próprio. Capítulo 38. Assistência espiritual ao socorro divino. O desligamento do corpo não esquece as infrações porventura cometidas pela alma, um caso de consciência sobrecarregada, solução dada pelo Senhor do mundo, as virtudes incontáveis da oração. As modificações projetadas para a superfície desta pequena esfera terrestre a serem executadas nos anos finais do século em curso, devem produzir resultados bastante favoráveis às populações localizadas em toda a circunferência da esfera. Embora se trate de modificações ditas de superfície, por ser aí que as mesmas serão constatadas pelos habitantes da Terra,
Suas causas estão bem profundas, sendo só os efeitos que se tornarão visíveis a todos. A repetição que eu e outros autores fazemos do assunto, justifica-se plenamente pela necessidade que há de que todos os homens e mulheres lhe prestem sua maior atenção, em face dos acontecimentos que daí certamente resultarão para muitos milhares de seres humanos do presente. Tratando-se de uma operação como jamais houve na Terra, operação que deverá verificar-se simultaneamente em várias regiões, há o maior empenho por parte do Senhor do mundo no sentido de que todos os homens e mulheres tomem conhecimento do assunto e se preparem devidamente para vivê-lo quando esse momento chegar. Há circunstâncias em que as operações transformatórias devem processar-se por toda parte, e estão a requerer de todos os seres humanos uma atenção especial, não com o objetivo de os evitarem porque isso lhes será de todo impossível, mas para que possam receber num momento psicológico a assistência espiritual, ou seja o socorro divino de que possam carecer. Isto não significa que as operações em curso na Terra devam retirar daqui a totalidade dos seus habitantes, absolutamente. Um certo número, porém, deverá partir de regresso ao seu plano de vida espiritual, e então o fará debaixo da maior tranquilidade, graças à assistência que Nosso Senhor estará dispensando a quantos se encontrem nessas condições. O caso não é absolutamente para que os leitores se abatam ante a possibilidade de terem de partir em breve da Terra, porque se isso acontecer a alguns, já foi previsto em sua carta de vida ao descerem à Terra para a presente encarnação. E a propósito da partida da Terra, desejo deixar claro também por minha vez que não se trata senão de uma operação muitas vezes realizada por todos os leitores ao ensejo do encerramento de suas encarnações anteriores. A partida da Terra, a parte o que possa haver de sofrimento físico durante os últimos dias ou meses que precedem a desencarnação das almas que têm de partir, só alegria pode causar aqueles que partem, visto como os sofrimentos da carne ficam invariavelmente na carne. O espírito que se desprende do fardo material que construiu e movimentou durante dezenas de anos, apenas desligado pelo fenômeno da morte, sente-se imediatamente aliviado dele, e tem ânsias de voar espaço em fora, tal a sensação que dele então se apodera. Isto, é preciso dizê-lo, quanto aos sofrimentos físicos, porque se a alma que desencarna está presa a outra espécie de sofrimentos, os de ordem moral motivados por algum procedimento incorreto ou menos digno para com seus contemporâneos, nesses casos pode dizer-se que sua tranquilidade será apenas relativa porque o desligamento do corpo não importa no esquecimento das infrações porventura cometidas. Essas infrações imprimem-se indelevelmente na consciência do desencarnado e seguem com ele para os planos do além como uma espécie de sobrecarga a impedir-lhe mais alto voo. Em face do que aí fica, torna-se da maior conveniência para todos quantos se encontram na Terra, prestarem a maior atenção aos chamados casos de consciência, uma vez que terão de conduzi-los em sua bagagem espiritual. E sabeis, acaso, o que pode acontecer a quantos se encontrem portadores de casos de consciência? Acontece frequentemente sentirem-se impotentes para se erguerem do plano em que passaram a viver para se locomoverem, abatidos e muitas vezes chumbados ao solo pelo peso que esses casos lhes acarretam. A propósito deste assunto vou tentar relatar-vos um fato entre muitos que no alto se verificam com almas que regressaram da Terra com a consciência sobrecarregada de casos ali acumulados. Certa alma já possuidora de certo grau evolutivo, e por conseguinte portadora de uma certa luminosidade, deixara-se tentar na Terra por algo que em sã consciência de logo teria repelido. A tentação, como todos sabeis, é uma espécie de envolvimento em torno do ser humano, levando-o à prática de atos menos dignos para si mesmo e incorretos para com terceiros. A alma a quem aqui me refiro deixarás envolver por uma dessas tentações e cometer a infração que no alto passara a constituir motivo de grande abatimento moral. Este era de tal ordem que aquela alma, para dele se libertar, aceitaria de bom grado voltar à Terra imediatamente para sofrer ela própria o mesmo que havia praticado a outrem. E não podendo mais resistir ao sofrimento moral, dirigiu-se aos seus superiores hierárquicos a quem suplicou a necessária permissão para reencarnar. A entidade suplicada,
Olhou-a carinhosamente perscrutando-lhe o íntimo, e assim se pronunciou. Minha filha, o que me pedes neste momento é inteiramente impossível em face das leis divinas. Estas não permitem que nenhuma alma regressada do solo terreno a ele volte senão após um determinado período de repouso no plano espiritual. Esse período de repouso é necessário a todos para que bem possam assimilar os conhecimentos e experiências adquiridos em seus trabalhos no solo terreno. Assim pois, minha querida, necessitas de permanecer aqui pelo menos tanto tempo quanto viveste na Terra para essa assimilação. A entidade fez uma pausa, durante a qual se concentrou profundamente e tornou a falar. Vejo entretanto como é grande o teu arrependimento, minha filha. Acabo de rogar ao Senhor a graça de uma solução para o teu caso, e o Senhor em sua magnanimidade acaba de me inspirar a respeito. A solução inspirada pelo Senhor é a seguinte: a partir de hoje, tu te constituirás em protetor espiritual daquela criatura a quem prejudicaste na terra, cujo registro a tua consciência evidencia com tanto abatimento, remorso, para ti. Vais descer então à terra e lá te aproximarás de quem terás de proteger durante sua permanência na carne, com o fim de a protegeres empenhadamente sempre que o teu empenho em proteger aquela criatura encontrar obstáculos. Usarás esta chave, concentra os teus pensamentos no Senhor e pede-lhe ajuda, certa de que a receberás. Vai então minha filha, o teu guardião te acompanhará à terra, onde cumprirás tua missão. Decorreram alguns anos deste fato, quando a mesma alma regressava da terra após haver cumprido a missão sentença que lhe fora cometida. Regressava agora acompanhada da alma que na terra protegera empenhadamente durante quase 12 anos. As duas almas eram agora tão amigas, tão estreitamente unidas em face do bem enorme que a primeira havia podido proporcionar à segunda nos desvelos com que procurou protegê-la durante aquele período. Não só as marcas impressas na consciência da primeira haviam desaparecido de todo, como o seu foco de luzes espirituais se havia ampliado bastante. Aquelas duas almas de tal forma se irmanaram, que constitui hoje um prazer para todos nós observar como o trabalho santo realizado pela primeira conseguiu conquistar para sempre a amizade e gratidão da segunda. Há que admirar no que aí fica a solução dada pelo Senhor do mundo ao caso do sofrimento mortificante daquela alma que falira na terra. Em vez de castigo, de alguma punição para ela, determinou o Senhor que a mesma voltasse à terra, sim, mas para ajudar e proteger a alma prejudicada. Eis uma bela lição para todos os viventes terrenos de todos os tempos, estimados leitores. Em seguida eu vos darei uma ideia acerca de como se precaver cada um do envolvimento produzido pela tentação que campeia por toda parte, e tantos prejuízos e sofrimentos tem causado desde tempos imemoriais a gerações e gerações que passaram pela terra. A melhor maneira de cada um se precaver contra as tentações não é absolutamente resistir-lhes quando as mesmas se manifestam. Quando as coisas chegam ao ponto da manifestação, quase sempre o envolvimento psíquico já está feito, e os remédios nem sempre atuam com eficácia. A melhor maneira de proceder contra o envolvimento pela tentação, não consiste, pois, em resistir-lhe. A melhor, se não mesmo a única maneira, é evitá-la permanentemente. E de que maneira? Perguntareis. A única maneira consiste em manter-se em permanente contato com as forças superiores por meio da oração diária na hora de deitar. A oração seguida de alguns minutos de meditação, além de outras e grandes vantagens para o espírito que assim procede, estabelece em torno do mesmo uma poderosa blindagem contra as más ideias, contra as ideias malsãs, dessas que apenas podem causar o duplo mal, àqueles que agem e aos que se tornaram vítimas. Desejo então deixar bem claro que a ninguém beneficiam as más ideias, não só neste como em todos os mundos do universo. Uma ideia que signifique uma violência contra os semelhantes ou mesmo contra as obras da natureza, os animais inclusive, é sempre uma ideia prejudicial a quem lhe der seguimento, uma vez que as consequências só podem trazer sofrimento. Estas ideias que circulam por toda parte em abundância, irradiadas por mentalidades doentias ou atrasadas dos planos inferiores do mundo espiritual, e devem ser repelidas por todas as mentes sãs. Para que isto se dê, a melhor maneira é apontada acima,
a única capaz de repelir as vibrações negativas portadoras dessas ideias malsãs. Se todos os homens e mulheres soubessem, ou quando bem o souberem, quais as incontáveis virtudes da oração e meditação noturna, um sem número de infrações às leis divinas terá cessado completamente na Terra, e a vida nesta pequena esfera transformar-se-á em um autêntico paraíso, tal como os que existem nos mundos mais evoluídos que a Terra. Para encerrar o presente capítulo eu me ocuparei da forma de viver nos planos em que todos os habitantes já adquiriram o hábito do amor constante aos semelhantes, considerados reciprocamente como o próprio ser. Nesses planos de vida planetária existe, inato em todos os viventes, o sentimento profundo de que o bem e a felicidade do semelhante é o seu próprio bem, e sua própria felicidade. É assim muito comum nos planos a que me refiro, e aos quais muitos dos meus estimados leitores ascenderão ao fim de sua atual vivência terrena, e é muito comum reunirem-se os habitantes às primeiras horas do dia em locais de grande beleza, parques floridos, por exemplo, a fim de se saudarem reciprocamente pela chegada de um novo dia e aí entoarem hosanas ao Criador. Por essa ocasião os mais categorizados informam-se acerca daquilo que possa estar faltando aos demais, a fim de providenciarem o respectivo suprimento. Este é um hábito de vários séculos nessas esferas ou mundos planetários, praticado às primeiras horas do dia. Em seguida procede cada qual a sua refeição matutina em geral constante de saborosos frutos possuidores de grande teor alimentício para os habitantes da esfera, ao fim da qual entregam-se todas as suas ocupações. Os dias nessas esferas já bastante evoluídas decorrem na mais perfeita harmonia vibratória de seus habitantes, todos eles almas já possuidoras de grande luminosidade, adquirida através de milênios de trabalho e peregrinação em diversos outros mundos, desde aqueles em que primeiro se afirmaram como seres humanos conscientes, até os já relativamente evoluídos como a Terra do século XX. Nessa longuíssima peregrinação as almas luminosas, habitantes privilegiados das esferas em referência, conseguiram eliminar da joia que realmente são, todos os resíduos de carbono que ainda encobrem a luminosidade de milhões de outras que se encontram adiantadas em sua marcha, como vós, estimados leitores, mas sobretudo um número ainda infinito das que vêm depois de vós, cumprindo existências mais e menos dolorosas em mundos inferiores a este em que já merecestes viver. Eis aí, nas linhas que vos deixo, em rápidas pinceladas, o quadro representativo da vida e evolução espiritual dos seres humanos, através dos vários planos ou mundos estagiários. São escolas, entretanto, que se abrem por toda a parte do universo, ao ingresso de todas as almas necessitadas de progresso e perfeição espiritual. Capítulo 39. A caminhada interminável das almas, objetivos dos emissários de Jesus ao solo terreno, um caso comum muitos duas filhas que eram todo o orgulho do pai, dois casamentos interesseiros, consequências da falta da oração. Os homens e as mulheres presentes na Terra neste fim de século, aqui vieram com a finalidade de completarem o seu aprendizado iniciado há milênios em mundos bastante inferiores a este, para que possam em breve ascender a outro mais elevado. O processo evolutivo dos seres espirituais assemelha-se bastante ao processo educativo em todos os países, sendo necessário ao aluno concluir um curso inferior para poder ingressar no que lhe fique imediatamente superior. Aos seres espirituais sucede o mesmo, com a diferença apenas de que um ano de estudo do aluno na Terra corresponde em regra a uma, duas ou mais encarnações, ou seja, a 2 ou 3 séculos de vivência terrena. Isto porque o curso que se apresenta aos seres espirituais, durante o qual deve cada um dar provas do melhor aproveitamento, é 100 vezes mais complexo do que os cursos didáticos da Terra. Todas as almas que povoam os incontáveis planos de vida disseminados na imensidão do infinito, estão destinadas ao aprimoramento máximo de todas as suas faculdades latentes, numa caminhada também interminável porque evoluindo sempre, indefinidamente. Os homens e as mulheres atualmente na Terra, possuidores já de um certo grau de conhecimentos e por conseguinte também de certa luminosidade, devem esforçar-se um pouco mais do que o fizeram até agora, no sentido de completarem corretamente o seu aprendizado na Terra.
Se isto conseguirem os atuais viventes na esfera terrestre, estarão conquistando com seu esforço o direito de ingressarem em planos de vida bem mais felizes do que a vida na Terra, planos que estão desde muito aguardando essa oportunidade. Assim como sucede aos atuais viventes nesta pequena esfera, também os habitantes dos planos a que me refiro, estão tratando de se prepararem para ingressar por sua vez em outros mundos ou planos de vida ainda mais refinados. Tem por isto um duplo objetivo o meu e o trabalho dos demais emissários de Jesus ao solo terreno para difundir conselhos urgentes aos seres humanos. Um desses objetivos consiste em exortar a todos para que se dediquem com todos os seus esforços ao aprimoramento moral que ainda lhes falte, enquanto o segundo consiste em advertir a todos a respeito das operações transformatórias em curso na profundidade do solo terreno, em consequência das quais poderão muitas almas encerrar sua presente encarnação. E se as que isto fizerem se encontrarem devidamente preparadas, isto é, estiverem com o seu curso terreno perfeitamente concluído, essas ver-se-ão logo transportadas a planos de tal magnitude como prêmio aos esforços aqui despendidos, que impressão primeira de todas elas será de que um mundo novo e jamais imaginado, um céu autêntico, muito mais belo do que o paraíso, para elas se abriu e nele passarão a viver. São pois esses os dois objetivos visados pelo Senhor Jesus ao enviar à terra alguns milhares de emissários a conclamarem os homens e as mulheres para o cumprimento de deveres livremente assumidos no alto, todos, entretanto, no seu exclusivo benefício. Este Espírito que vos fala, cujo passado remoto muitos dos leitores conhecem através dos fastos da história do cristianismo, aceitou com alegria o convite do Senhor Jesus para participar desta grande cruzada em pleno desenvolvimento na Terra, por enxergar nisto uma nova oportunidade de poder contribuir para que todos vós, estimados leitores, consigais despertar vossas energias morais para a tarefa que realmente vos convém, que é o vosso mais rápido desenvolvimento espiritual. Para esse grande objetivo de minha parte é que eu procuro apresentar-vos o meu pensamento traduzido em imagens e palavras as mais simples e compreensíveis, usando embora um idioma que jamais aprendi na terra, porque pertencente a países em que eu não tive a ventura de viver. Como, porém, vivi num pequeno país vizinho deste em que ora escrevo, e lá me familiarizei com o idioma de Castela, encontro hoje uma grande facilidade em ditar o meu pensamento em castelhano, o qual meu querido intermediário vai escrevendo fluentemente em português. Estou usando por conseguinte um processo bastante comum no alto, pelo qual uma entidade transmite ao médium o seu pensamento em determinado idioma similar, e o médium, por meio do processo telepático, grava no seu próprio idioma. O meu grande empenho consiste, posso dizer que exclusivamente, em conseguir penetrar em vossas células mais sensíveis, e nelas imprimir por meio da palavra escrita que aqui vos deixo, o sentido mais perfeito, puro e santo de quanto escrevo para o vosso exclusivo benefício, que é o vosso mais rápido progresso espiritual. E isto conseguindo como espero, estimados leitores, eu me considerarei regiamente pago de todos os esforços que ora faço para o bem de todos vós. Esta forma de pagamento, embora possa parecer a alguém meramente fantasiosa, não é absolutamente, porque é real, perfeita. Vós próprios a conhecereis um dia que vem perto, isto é, um perto que pode durar um século, espaço de tempo que para nós espíritos bem pequeno é, quando vos tornardes assim como eu nos dias presentes, novos emissários do Senhor junto a outros irmãos encarnados. Sentireis então em vosso coração toda a alegria de uma entidade a serviço do bem, ao ver seus esforços recebidos e compreendidos por aqueles a quem se destinam. Resulta deste fato um tal sentimento de alegria para a entidade, que isso apenas lhe basta para sua maior felicidade. Nessa ocasião sabereis todos vós avaliar com precisão toda a alegria que eu espero sentir em breve, em virtude da vossa atenção e aproveitamento de quanto vim escrever no presente volume por determinação do Senhor Jesus. Gostaria de transcrever ao longo destas páginas o sem número de fatos ocorridos nos planos do além, com irmãos nossos que ali aportam constantemente e ali ficam vivendo períodos mais ou menos longos, segundo as necessidades e livre-arbítrio de cada um. Mas vou relatar-vos um desses fatos,
dele retirando o que possa ser útil a quantos permanecem na terra. O fato de que me ocuparei diz respeito a quantos dos nossos irmãos se empenham demoradamente em construir sólida fortuna na terra, apenas alcançada sua maioridade. O irmão de quem aqui tratarei foi um desses assim empenhados na construção da sua grande e sólida fortuna. Muito jovem ainda constituiu família a qual se dedicou amorosamente no lar, enquanto em suas atividades se atirava ao seu grande objetivo.